Queridas irmãs, queridos irmãos, o Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta todas as noites uma nova página, uma nova trajetória a respeito do nosso crescimento. Aquilo que é necessário, aquilo que nos falta, aquilo que é importante. E, obviamente, trata-se de um documento bastante rico para a transformação, a depuração do que somos. O capítulo que terminamos na semana passada, o capítulo 8º, falava sobre a pureza de coração. Algo ainda muito difícil de encontrarmos na terra, porque em inúmeras circunstâncias nossa vida ela é mesclada de mentiras, de aparências, de fingimentos. E é muito difícil que as pessoas consigam tirar a ilusão do modo de viver, sobretudo quando não transferimos para a atitude o conteúdo do Evangelho. Então nos disfarçamos. E esse disfarce pode parecer muito bem organizado, muito bem urdido, muito bem construído. Natural, inclusive, fazendo com que a pessoa se desculpe, se permita continuar assim, indefinidamente. A pureza do coração que é necessário para a gente entender Deus, no sentido que a frase está entretecida, está organizada, que é necessário ter puro, que os que tiverem pureza no coração verão a Deus, porque serão assim bem-aventurados. Essa pureza é muito complicada, é muito dura para a média da humanidade, porque estamos acostumados a fingir que somos o que não somos. E entre sorrisos, destilamos o fel que vamos guardando entre nossas paredes, no trabalho, na família, nos negócios. Aprendemos o valor do não ser autêntico. E porque temos que vender nossos produtos, sorrimos para as pessoas que estão justamente desejando nos furtar, ou que são perigosas o suficiente para nos passar a perna, ou que são arrogantes, e que em qualquer outra condição, essa arrogância encontraria em nós uma postura firme contra elas, mas porque temos o interesse de vender, engolimos o sapo. O que, aliás, é até uma ótima oportunidade de tratarmos do nosso orgulho. Mas estamos vivendo um tipo de vida que é totalmente contrário ao significado da pureza, que não tem nada a ver com candura, que não tem nada a ver com placidez. Não é essa pureza que Jesus se refere. Coisa que muita gente também confunde. Porque imagina que na aparência da pureza estão as coisas que são importantes para encontrar a divindade. Quando em realidade estas coisas não estão na forma, estão na essência.
E se nós vivemos mesclados de interesses, como conseguiremos descobrir o filão da pureza? Nos é muito mais agradável uma pessoa gentil que nos conte mentiras do que uma pessoa áspera que nos fale a verdade. Porque para nós é mais fácil administrarmos a gentileza, mesmo mentirosa, e considerarmos a aspereza, a rudeza franca como grosseria, como falta de educação. E isto faz parte do nosso procedimento natural no dia a dia. Assim, o capítulo 8 que terminou fala de coisas que a gente ainda não consegue entender, mas que fala que nós temos condições de entender, que seremos capazes de entender, que saberemos um dia discernir uma coisa da outra. Mas, mais ainda, saberemos ser, independentemente dos fingimentos. Saberemos externar o que somos. De uma forma clara, de uma forma honrada, de uma forma verdadeira, de uma forma honesta. Esta realidade está no caminho de todos nós para ser conquistada. E não é porque nós terminamos o capítulo 8 que ele já está vencido, como se fosse um produto comestível que tem data para acabar. Não. Se você observar bem, esta pureza de coração é uma conquista que não pode se dar plenamente no mundo de prova e expiação como o nosso. Não pode. Porque desta pureza de coração absoluta, todos os malfeitores, todos os desonestos, todos os bandidos se locupletariam e naturalmente levariam à ruína, levariam à morte aquele ser que está lutando para ser franco, para ser sincero, para ser puro, para não pensar mal dos outros, para ser assim simples como uma criança. É natural que num planeta de prova e expiação é preciso rosnar, como os Espíritos falam e como Jesus falava, que os seus discípulos precisavam ter a doçura das pombas e a prudência das serpentes. Mas não que eles tivessem que ser serpentes, nem picar com agressão, nem envenenar os outros. A pureza de coração ainda é um caminho que será compreendido e será mais importante, mais avaliado e mais profundo no mundo que nos espera, no mundo futuro, no mundo que se aproxima, na construção de uma nova humanidade, onde já não haja aqueles que queiram pisar no seu semelhante, onde já não predominem os que fazem conchavos para roubar, os que não se importam com quantos vão morrer pelo lucro que eles vão obter de um negócio. Neste outro mundo, que o Evangelho aqui nos ensina a ser um mundo onde o mal ainda existe, mas já não predomina neste outro mundo. Aí então, os que começaram a se esforçar para encontrarem o caminho da pureza, e não o perderam pelas lambadas da vida, no mundo de prova e expiação, aí sim estarão de uma forma mais serena. E então, nesse outro mundo, nós voltaremos a poder deixar nossas casas abertas.
nós não precisaremos trancar todas as coisas. Nós teremos condições de confiar na palavra do outro, da outra. Nós encontraremos pessoas que de verdade gostem umas das outras. E que compreendam a si mesmos de uma forma pura, verdadeira. Esse mundo que nos espera é construção de cada um, passo a passo. Não quer dizer que estaremos nele rapidamente, mas quer dizer que nele, os que estiverem, não poderão mais ser como são os que estamos na terra. Aí então, o produtor de legumes poderá deixar o fruto do seu trabalho à beira da estrada, com o preço escrito numa tabuleta. E quem precisar comprar, ali vai parar, vai se servir e vai pagar. Como já era em alguns casos, em vários países, anos atrás. Como era também em nosso país, nos tempos em que se vendia fiado, porque as pessoas eram honradas e confiavam umas das outras. E eu tenho certeza que todos vocês, em alguma época da vida, já tiveram uma padaria, um armazenzinho onde havia uma caderneta. Em algumas cidades pequenas, onde a confiança é ainda a palavra, você encontra isso. Isso ainda é um resquício de uma certa pureza entre seres que se respeitam. E é isto que o capítulo 8, que terminou, nos alertou e continua a nos alertar. Ainda estamos muito longe, mas que nós não percamos a oportunidade de transitar por estes caminhos com autenticidade, não com fingimento. Que sejamos devotados ao que cremos, não seguidores de religiões, não faladores do Evangelho, que possamos sentir estas coisas, porque só quando você sente isto é que você vê a Deus. Este ver a Deus significa sentir o Pai dentro da sua alma. Nós damos muita importância a certas coisas exteriores, cujos conceitos negativos ou os preconceitos fazem catalogarmos pessoas. E nós então encontramos, em uma das passagens de Jesus, uma referência muito clara a isto. Vai Jesus à casa de Simão, um fariseu rico, que o convida para jantar. E Jesus aceita. E os ortodoxos da fé vão dizer que Jesus era um bon vivant, porque de rico ele também gostava de comer alguma coisinha. Mas onde vai, Jesus vai para ensinar, não vai para comer. E quando ele está ali, sabendo da sua presença, uma mulher de má vida entra, não se sabe por que caminhos ou por que meios, e atira-se aos pés do Senhor, chorando, e o banha com lágrimas, e enxuga os pés do mestre enquanto os beija com os próprios cabelos. E enquanto vê esta cena, Simão, o rico, o bem de vida, o bem educado, o homem tido como referência na sociedade,
pensa assim, não fala, ele pensa. Quero ver se esse homem é profeta mesmo. Porque esta que está aí fazendo isso e tocando a sua carne é uma mulher de má vida, uma prostituta. E nas tradições daquele povo, um homem não se dirigia a uma mulher se dirigia a um homem. Quer dizer então uma mulher tocar um homem, que não fosse a sua companheira, que não fosse a mulher com quem se casa? E mais ainda, as pessoas na época tinham o pudor de não se tocarem com receio de se contaminarem. Daí ser aquela atitude da mulher, tocando o Cristo nos pés, uma arrogância que era socialmente repulsiva para os homens bem postados, ditos educados, daquela Jerusalém de vícios e torpezas. Então, o Senhor, que não escuta com os ouvidos o que fala Simão, o fariseu, volta-se para ele e lhe diz: Simão, eu estive aqui na sua casa, a seu convite, e você não providenciou uma bacia para os meus pés, que era uma atitude generosa de quem recebia um convidado, a fim de que ele descansasse, lavando os pés da poeira e das pedras do caminho, da sandália rústica de couro cru, que machucava as entranhas da carne. Eu cheguei, Simão, e você não me saudou com um beijo. Você não me deu uma bacia. Mas esta mulher não faz outra coisa senão beijar, lavar os meus pés e secá-los. Então, Simão, posso dizer a ela que seus pecados estão perdoados. E isto porque Jesus, quando sente Simão pensando mal, pergunta a ele: quem ama mais uma pessoa que é credora e que perdoa a dívida dos seus devedores? Aquele que deve 50 moedas e vê a sua dívida perdoada, ou aquele que deve 5.000 moedas e vê 5.000 moedas perdoadas? Ao que Simão responde: aquele que mais foi perdoado é o que mais ama. E depois da resposta, Jesus então fala sobre a mulher. Esta, que não se cansa de beijar-me os pés, de lavá-los com suas lágrimas, de secá-los com seus cabelos, que é considerada uma perdida, cheia de dívidas, será capaz de amar mais Simão do que aqueles que, tendo pouca dívida, são pouco perdoados. Por isso posso dizer a ela: vai que teus pecados estão perdoados. Porque quanto maior é o perdão, maior é o amor de quem o recebe por aquele que o concede. A prostituta, arrependida, envergonhada,
num surto muitas vezes de dor e de culpa, ali está prostrada diante de um homem a quem ela venera. Enquanto que o outro, educado, rico, bem postado, está pensando mal da sua semelhante, da sua irmã, por preconceitos do seu tempo. E Jesus então anota que por pior que seja a criatura, que se tenha projetado no despenhadeiro moral, ela ainda será mais nobre no arrependimento do que os aparentemente bons e puros, nas condutas fingidas com que teatralizam sua permanência na terra, que não são capazes de mudar o conceito que trazem a respeito das pessoas que não se conduzem pelo mesmo caminho que eles, que preferem o fingimento dourado do que a situação de arrependimento de uma pecadora. A pureza não está em você nunca estar sujo, ou nunca ter errado, nunca ter caído. Está em você ser autêntico. Tanto quanto a elevação não está em você parecer religioso, parecer cultivador de princípios e de verdade, por detrás estar pensando levianamente a respeito dos outros, conduzindo-se de forma oculta, de forma subreptícia, de forma clandestina, agindo para obter ganhos, fazendo de conta que está sendo generoso, contabilizando vantagens com a desculpa de que é honesto, construindo para si com um projeto fajuta de benemerência. Por isso, o capítulo 8 precisa sempre estar em nosso diário de reflexões. Não para que nós nos sintamos apequenados e inúteis diante do tamanho dos nossos defeitos, mas para que a gente não se iluda dizendo que já está bom, que já é suficiente o que estamos fazendo, que agora eu vou para o capítulo 9, porque o capítulo 8 eu já aprendi, já decorei e já tirei 10. Não. O capítulo que vamos começar nesta noite fala muito sobre nossos momentos da vida e assevera que nós estamos na terra agora para desenvolver certas qualidades, das quais vai depender o nosso futuro. O capítulo fala: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E parafraseando o Cristo, e parafraseando Lúcio, nos ensina Mateus que aqueles que são brandos e pacíficos, os brandos são bem-aventurados, porque eles possuirão a terra. E os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas, diz Jesus, eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser ao seu irmão raca, que era uma expressão de desprezo,
que as pessoas proferiam contra alguém que ela se enojava, cuspindo ainda de lado, para demonstrar o tamanho do seu desdém. Que alguém que fale isso contra o seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, sois loucos, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Estamos todos fritos. Por esses conceitos aqui tomados ao pé da letra, estamos todos condenados ao fogo do inferno. Porque fatalmente, alguma destas coisas nós já fizemos, ou muitas, e não há muito tempo atrás, né? Talvez até há pouco tempo atrás. A brandura é uma característica específica da transformação do mundo de expiação e provas em mundo de regeneração. Por que motivo? Porque herdando do mundo primitivo as inclinações primitivas, os seres que habitam o mundo de prova e expiação ainda estão muito marcados pela selvageria, pelos instintos animalescos, que nós desenvolvemos, que nós guardamos, e que ainda estão pulsantes no nosso modo de ser, da animalidade, do excesso, da força, da arrogância, da violência. Se você observar um pequeno animal, você mesmo domesticando, você poderá por ele ser atacado. Ele não entende, às vezes, o próprio carinho do dono, como é o caso das fêmeas que dão à luz as suas crias, e muitas vezes não permitem que ninguém se aproxime, a não ser uma pessoa ou duas da família. A todas as outras ataca. Instinto de defesa que se vale do dente, da unha, para preservar-se. Essa é uma realidade, então, que nós, vindos de mundos primitivos, de épocas ancestrais, em que nós, como animais irracionais, éramos reflexo do instinto, carregávamos nos dentes e nas unhas, na violência do corpo, das atitudes de defesa, a garantia da sobrevivência. Atingido o estágio do reino animal racional, nosso desenvolvimento intelectual permitirá que nós tenhamos um outro panorama da vida, melhorando a captação das informações e estruturando raciocínios claros, poderemos, a partir daí, medir as ameaças. Poderemos avaliar se aquela atitude do outro é no sentido de nos prejudicar ou no sentido de nos preservar. E então, esta distinção, esse discernir, faz desenvolver no homem, no espírito, critérios de avaliação, para que ele possa moderar a maneira pela qual reage às alterações à sua volta. Mas, num plano de prova e expiação como é a Terra, ou como está sendo a Terra até agora, nós encontramos o ensinamento de que 2/3 da humanidade ainda é semi-civilizada ou bárbara. Tem ligações com a selva, com o instinto, que é mais fácil você entregar-se. Porque o instinto é a manifestação do que você é, sem ter muito trabalho de ficar meditando. Enquanto que a civilização, a humanidade, leva o ser em uma outra direção, em que ele tem que corrigir-se, em que ele não pode atuar na vida, e aí é a vantagem dos encontros da sociedade, na vida de sociedade, como ele atuava na vida da floresta. Que há outros atraentes, outros atrativos, outras opções, do que subir em árvore, do que demarcar território com a sua urina, com as suas fezes, com sua carne, com seus pelos.
que como o indivíduo da raça humana se pode fazer outras coisas e desfrutar outros valores, que não a carcaça fumegante da presa sobre nossos dentes. Ainda que se observe muita gente em roda da churrasqueira esperando sair o bifinho, mal passado e sangrento, a quem geralmente não atrai o convite para o teatro, a quem não atrai o convite para um certame cultural, de beleza, de entretenimento mais sutil, mais requintado. Para esses que preferem a força do tambor, que bate, 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 anestesia, mostrando o indivíduo mais ou menos o que ele ouvia na selva de antigamente, como bichos, como silvícolas. Ele prefere isto, muitas vezes, a coisas mais bem elaboradas, que não entende. Então estes que muitas vezes estão na fila, se atropelando porque estão com fome e querem devorar o prato, não gostarão muito de perder o seu tempo lendo um livro, que é um exercício abstrato, de imaginação. Preferem assistir porcaria na televisão ou em qualquer lugar, que não exige nenhum tipo de aprofundamento. Não querem nada que seja difícil de entender e se queixam de qualquer coisa que tenham que ler, porque dizem que é muito difícil, não entende as palavras. Ou quer dizer, eu sou muito preguiçoso, não quero ir procurar no dicionário, prefiro ser ignorante, tapado, burro mesmo. Mas ainda assim, eu assisto televisão e me divirto. A capacidade de avançar, que o mundo espiritual propicia, através dos recursos do bicho, que são a audição, a visão, a capacidade de apreensão, os mesmos recursos do ser animal, pode fecundar no espírito humano uma outra decisão. A decisão de partir da selva para outro caminho. Decisão essa que a maioria não gosta de tomar, porque exige esforço, exige superação, exige você enfrentar uma luta que ninguém testemunha, a não ser você mesmo. A luta contra as inclinações. Uma luta em glória, que não tem testemunhas, que não tem homenagens, que ninguém reconhece, mas que você sabe quanto foi difícil. Daí o momento da transição que estamos vivendo. Não poder comportar todos no novo mundo. Já que um novo mundo será composto de criaturas brandas. Brandura essa que os selvagens não gostam, porque dá muito trabalho. Estão sempre dificultados porque explodem e não sabem decidir as coisas como gente civilizada, gostam de fazer as coisas à sua maneira, brigando, destruindo, ameaçando. A brandura é qualidade daqueles que poderão ficar na terra, porque a terra será transformada com base nesses critérios. Critérios que, tirando as pessoas por suas próprias escolhas, suas próprias opções, de um ambiente hostil, muito parecido com a floresta, lhe concederão espaço em um mundo diferente. Herdarão a terra, porque a terra será não mais a selva, não mais a arena. A terra será um mundo diferente, onde espíritos melhores, qualificados por uma brandura que não é o fingimento, não é apenas o verniz da educação, não é apenas o interesse de fazer clientela ou de vender o seu produto, mas é verdadeira,
uma brandura que é essência, não é casca, prevaleça. O mundo em que a terra está se tornando será aberto para estes espíritos, que estão hoje encarnados, ou que estarão encarnando, alterando o panorama da vida. Neste período, em que se misturam as duas coisas, nós somos chamados a definir-se, a definirmos o que nós queremos, de que lado estaremos. Daí ser importante o capítulo 9, como referência a um projeto de vida, já que na outra estrutura da humanidade, 2/3 desta humanidade não poderão estar presentes. Os que são semi-civilizados, os que são bárbaros, não terão espaço nela. E a lei é muito sábia e os instrumentos de execução da justiça muito justos, muito perfeitos, para não se deixar ludibriar por falsas aparências. Brandura que, como o capítulo 8, é vista por uma pureza que às vezes discrepa do olhar humano. Uma pureza que não é apenas falar mansamente. Não significa você adotar uma postura de clérigo, de diplomata, que com muita cortesia, com muita educação, assinam despachos de deportação de pessoas, assinam documentos que destroem existências, com muita cortesia, com muito respeito, fazem ajustes que eliminam povos. Não é esse tipo de brandura, nem esse tipo de pureza, que costuma ser muito mais facilmente aceitável do que outros, que correspondam à verdade, ainda que não venham envolvidos numa capa de chocolate. A realidade, portanto, que o capítulo 9 nos apresenta, que hoje começamos, está muito ligada a para onde nós vamos, o que é que nós queremos, qual é o destino. Portanto, ouvirmos falar de fim do mundo, portanto, ouvirmos na televisão referências a 2012, portanto, falarem de situações e previsões e prognósticos, muitos querendo ganhar dinheiro com esse tipo de assunto. A humanidade vai passar por algumas fases, que começam primeiro no susto, no amedrontamento. Depois, na assimilação. Depois, no esforço de não dar importância a estes avisos. Depois, ao nível de dizer que não é verdade, que é só uma interpretação. E por fim, o da gozação. Estas são fases muito nítidas em toda a evolução humana. Há 2000 anos atrás, um homem veio, nasceu miserável, viveu pobre, fez o bem, suportou o peso de uma tarefa hercúlea, morreu sem ofender a nenhum dos seus agressores e semeou esperança fecunda na alma dos miseráveis, dos pobres. Alterou a trajetória dos homens,
que usaram a sua bandeira primeiro para suportar o peso das perseguições, depois para instaurarem-se como religião dominante, depois para construir uma estrutura clerical imperativa, depois para adotar procedimentos exteriores da fé, querendo impô-los às outras pessoas. E assim a trajetória daquele homem carpinteiro passou por todos estes processos. E chegamos à era moderna, ao mundo contemporâneo, em que alguns vivem um simulacro de religião, que alguns vivem uma encenação de religião, que alguns vivem um mercado na religião. Se não é esta a fase da gozação, não poderemos colocar em outro patamar um dos blocos de carnaval de uma grande cidade do nosso país, que está assim de gente desfilando sob a sua bandeira e que adotou o nome de Sovaco do Cristo. Essa é a fase da gozação. O Sovaco do Cristo. Um bloco de carnaval. Que é, perto dos outros nomes, talvez o menos pútrido. E aquele indivíduo da Galileia, hoje é homenageado em plena avenida, com todos os alucinados pulando, fantasiados de não sei que bicho, sob o estandarte desta denominação, o Sovaco do Cristo. Estamos brincando com coisas, seja com Jesus, porque a gente acha que nunca isso vai ter consequência. Que as coisas nunca. Todo mundo fala, todo mundo fala, todo mundo fala. Jesus já falava do fim do mundo, isso nunca vai acontecer, isso nunca vai acontecer, isso nunca vai acontecer. Mas independentemente de se vai ou não acontecer e de quando acontecer, o cristianismo é um marco para aqueles que acreditam de forma real. Que não ficam esperando chegar o cheiro do fim do mundo para quererem ser diferentes. Porque se não sentirem o cheiro do fim do mundo, continuam iguaizinhos ao que sempre foram. Mas quando o cheiro do fim do mundo começar a aparecer, vai ter muita gente se ajoelhando, muita gente andando de marcha ré, muita gente acendendo vela, muita gente invadindo a igreja, para ver se consegue um espacinho naquilo que já não dá mais tempo. Não se deixem banalizar na fase da gozação pelos anúncios que se multiplicam por aí a respeito destes momentos que nós estamos vivendo. Preparemo-nos, colocando óleo nas nossas lamparinas. Procurem o capítulo 25 do Evangelho de São Mateus e leiam a parábola das 10 virgens. Parábola pouco conhecida, pouco comentada, mas que fala exatamente sobre guardarmos o azeite para as lamparinas na hora da escuridão. As mulheres que esperavam a chegada do noivo, que Mateus nos traz, falando sobre isto que estamos vivendo. Seja agora, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 20 anos. Nós estaremos nessa balança, de um lado ou de outro. Vivos na carne
ou vivos fora da carne, 2/3 da humanidade vão embora daqui. Vai haver muito tempo para os gozadores darem muita risada. Só que provavelmente uma risada de nervoso. Porque já gozaram bastante. Capítulo da brandura e da pacificidade, que também é bastante interessante, muito rico, começamos hoje. Mas leiamos em casa, de uma forma a que ele faça sentido. Nas nossas atitudes, no nosso modo de ser, na nossa realidade integral. Não seja apenas no encontro da segunda-feira e uns momentozinhos depois, em casa, que ele faça diferença. O capítulo 9 vai nos falar coisas muito, muito bonitas, mas que devem ficar arquivadas e serem vividas, senão a gente esquece. Como a gente esquece tudo aquilo que a gente não pratica. Por isso que a gente lê, e parece que nunca leu nada. Porque a gente lê, e esquece de viver o que leu. Vamos fazer a prece. Jesus, nós te agradecemos a oportunidade do crescimento, do aprendizado. Aquele que tem melhorado em nós o que somos, que nos faz entendermos a vida por outros caminhos. E acima de tudo, construir em nossa jornada a estrada reta, mesmo que íngreme, mesmo que áspera, mas a estrada que suba, porque tudo que sobe, ainda que nos exija esforço redobrado, nos leva a uma melhor condição, espiritualmente falando. Daí, Senhor, te agradecermos o sofrimento, a dor, a dificuldade, que às vezes não sabemos enfrentar, que dentro de nós raspam o interior e às vezes fazem sangrar. Mas te agradecemos, ainda assim, por entendermos que tudo isto será benéfico e que cada criatura intencionada realmente na transformação definitiva saberá enfrentar seus limites ao invés de ceder a eles. Abençoa, Senhor, o pensamento e o sentimento de todos os que aqui estão presentes e de todos aqueles que na terra puderem receber a vibração das nossas preces. Irmãos e irmãs, muitas vezes ao borde dos equívocos, no limite da queda, aflitos, confundindo diversão com excessos, criaturas com virtudes e qualidades variadas, iludidas pela sensação dos sentidos ou pelos excessos, muitas vezes vitimadas pela própria irreflexão, associadas que estão a entidades sofridas, que também cobram o pedágio do vício, imaginando-se dependentes dos velhos equívocos. Ah, Senhor,
Que a nossa oração possa ser um hino de amor, não uma sentença de condenação. E que assim, abrindo-nos para Deus, ofereçamos de nós mesmos algo de bom, compreendendo os que não querem subir, rezando por eles e não reclamando da aspereza, da elevação. Por isso, Senhor, cantaremos uma vez mais, do fundo do coração. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar. Oh, Jesus, que bom ter-te encontrado nesta estrada de paz e luz. Nós te agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir, a quem ficou na solidão. Deixa eu estender a tua mão a quem precisa te encontrar. Deixe ajudá-lo a te achar, ó meu Senhor, e ensina